E aí, gente, vamos embora? Podcast de hoje, podcast com muitas notícias esportivas. Eu trouxe aí logo de cara para vocês a coletiva do Luiz Castro, né? Coletiva pós-jogo, após a vitória para cima do Cuiabá, fora de casa. Vamos ver se vai dar tempo para ouvir. Quero fazer um podcast de 30 minutos no máximo e tem bastante notícia esportiva, né? Um dia aconteceu muita coisa, então a gente vai tentar passar rapidamente por todas as notícias, e se der tempo, ouvir um pouco do Luiz Castro, né? Que ele foi perguntado, né, sobre o futuro, porque todo mundo sabe que ele recebeu uma bela proposta para ir para o Oriente Médio, né, treinar o clube de Cristiano Ronaldo. E tá no ar aí, né? Tá no ar se ele vai aceitar ou não. Tem gente que diz que é muito difícil segurar, né? Porque a grana é muito boa. É 5 vezes mais, é alguma coisa assim. É um belo valor, tá? É um belo valor. Como eu disse, torço para que ele continue no Botafogo, mas a gente sabe que é uma questão de grana, é um negócio muito complicado, né? E não é. Alguns vão pensar, mercenário. Você também iria, né? Você que está pensando que é mercenário, você faria a mesma coisa se fosse 2 vezes o salário. O cara está recebendo cerca de 5 vezes o salário. Então, não julgue, tá? Não julgue, mas obviamente pelo projeto a gente espera, a gente torce para que ele continue no Botafogo, tá? Então, já que a gente falou de Luiz Castro, primeira notícia esportiva aqui do Globoesporte.com, praticamente todas as notícias do GE, tá? Deixando os créditos de antemão, só uma do jornal O Globo, tá? Do site do O Globo, mas todas as outras do site do GE. Então, aqui Luiz Castro recebe prêmio da CBF e faz doação para a instituição que ajuda comunidades. Tá? Foi eleito treinador de maio do Brasileirão, votação de jornalistas convidados, né? Que ele aqui com a premiação, né? Troféuzinho simbólico, e ele fez optou por doar 1 tonelada de alimentos para a Central Única das Favelas, a CUFA, né? Então, é um grande personagem, né? Vem se mostrando um grande treinador, um grande ser humano, né? Acima de tudo, um grande ser humano. Trouxe porque a gente normalmente, como eu sempre falo aqui, a gente gosta de falar de futebol, de coisa boa, mas uma fofoquinha de vez em quando é bom também. Mas trazer coisas boas, ações positivas é sempre bacana, né? Receber uma premiação, faz a doação, é muito legal, cara. É muito gratificante, né? Ver que o cara, ele é um excelente treinador, as coletivas são muito boas, ele parece ser muito boa gente e faz uma caridade desse tamanho. É sempre é algo para a gente informar, né? Trazer a notícia, porque é algo muito legal, é muito bacana da parte do Luiz Castro. Tá aqui sobre futebol internacional, Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes com 32 times vai ter os Estados Unidos como sede, tá? Houve uma mudança para quem, onde é que era? Ia ser no Marrocos, né? Se eu não me engano, antes ia ser no Marrocos. A FIFA confirmou nessa sexta-feira que o Mundial de Clubes de 32 times será em 2025 nos Estados Unidos, tá? Foi decidido por unanimidade, isso por conta da Copa do Mundo. De acordo com a entidade, a escolha levou em consideração os requisitos de infraestrutura e serviços, além dos objetivos estratégicos mais amplos. E para a FIFA, os Estados Unidos se provaram como líder de sede de eventos globais e maximiza a sinergia com a Copa do Mundo de 2026, tá? Então, o Mundial de Clubes está previsto para acontecer em 2025 e aqui alguns clubes já classificados: o Palmeiras campeão da Libertadores de 2021, o Flamengo da Libertadores de 22, o Chelsea campeão da Champions League da temporada 2020-21, Real Madrid, Manchester City, Al Hilal, Urawa, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Seattle Sounders e o Leão, campeão da Conca Champions de 2023, tá? Então aqui apenas a nível de curiosidade, o Mundial que acho que esse... Pô, eu não lembro onde é que esse é o de 25 seleções, né? O Mundial dessa temporada ainda é no Marrocos, se eu não me engano. O de 25 seleções eu não lembro onde é que ia ser. Não, acho que não tinha, né? Na verdade, não tinha. Eles definiram. Eu estou confundido com o Mundial anual, né? É um Mundial de 32 seleções, 32 times. Esse é o primeiro. Não tinha, né? Não tinha uma sede. Os Estados Unidos foi escolhido
por unanimidade como a primeira sede, né? Eu tô confundindo, peço perdão aqui, perdão, mais uma vez perdão, tá? Tô confundido com o Mundial, que acontece todo ano. E diz que mesmo com esse Mundial de 32 times, eu tô quase falando de seleção. Já falei mais de uma vez, né? Vai continuar rolando, né, o Mundial anual, tá? Aqui, mais uma curiosidade que a gente falou ontem, se eu não me engano, foi ontem, sobre a venda do naming rights, né, do estádio do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, virou agora Liga Arena, que outras equipes, né? Outras equipes que também tiveram a venda dos naming rights, outros estádios de outras equipes que tiveram. Hoje está difícil, gente, eu peço perdão. A venda, a, a venda dos naming rights, tá? Então aqui, primeiramente, a Liga Telecom, Arena da Baixada, 200 milhões por 15 anos, tá? Uma bela grana, só que a gente vai ver a Neoquímica Arena e o Allianz Parque, os valores são mais altos, tá? A MRV, a nova arena do Atlético Mineiro, 60 milhões por 10 anos. Aqui a Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, 300 milhões em 20 anos, tá? Em 20 anos. E aqui, Allianz Parque, a arena do Palmeiras, 300 milhões por 20 anos. Também semelhante ao Corinthians, né? A capacidade do Corinthians é quase 50 mil, né? Aqui a gente vai vendo a capacidade dos estádios também, né? 47 mil, que a Arena da Baixada já é mais parecida com o Allianz Parque, né? Uma capacidade um pouco menor. Arena Fonte Nova, Itaipava, Arena Fonte Nova, 51 milhões por 10 anos. E aqui, Arena Pernambuco, Itaipava, Arena Pernambuco, 51 milhões também por 10 anos, né? Então você vê que é um belo negócio, né? É um belo negócio para as equipes, ajuda financeiramente as equipes, né? No caso do Corinthians, ajuda muito no pagamento do estádio, tá? Então, uma modalidade de negócio que, para essas novas arenas, contribui muito, né? Contribui muito. As marcas querem o seu nome vinculado a essas belíssimas arenas que foram construídas, algumas, né, no caso da Neoquímica Arena, construída para a Copa do Mundo de 2014, né, a Arena da Baixada reformada, o Allianz Parque também, antigo Palácio Itália também reformado, e por aí vai, né? É uma bela opção, é uma bela modalidade de negócio, né? E equipes que têm estádios mais antigos, como por exemplo o estádio do Morumbi, pode ser uma opção de negócio para, de repente, a equipe modernizar, né? Porque, para você modernizar o estádio, reformar. O estádio é tombado, primeiramente, né? O Morumbi. Só que conseguir as autorizações, as permissões, que é uma coisa que o Júlio Casares falou naquela entrevista que a gente ouviu aqui no podcast com vocês. Eu não cheguei até esse ponto, né, da entrevista, mas se você ouviu por completo, ele fala, né, que o estádio é tombado, então precisa de uma série de autorizações para conseguir reformar o estádio. A gente sabe que o São Paulo tem problemas financeiros, né? Essa questão do naming rights pode ser uma bela opção. De repente consegue um pré-acordo com alguma grande marca e viabiliza, né, uma modernização do estádio do Morumbi. Então é sempre uma modalidade de negócio que ajuda bastante as equipes, tá? Sobre Vasco da Gama, mesma punição do Santos, tá? A justiça determina a interdição de São Januário, estádio do Vasco, tá? Que vai ser muito semelhante ao que aconteceu com o Santos, tá? Juizado Especial do Torcedor aceita pedido do Ministério Público após as confusões e cenas de confronto com a polícia e suspende realização de qualquer evento no estádio. STJD aplica punição ao Vasco. São Januário ficará sem público por 30 dias. Além disso, o clube não terá direito a ingressos para sua torcida nas partidas em que for visitante nesse período. Muito semelhante ao do Santos. Isso aqui é uma punição inicial. Depois, se o STJD, né, julgar o caso, ou aumentar a pena, ou manter a pena, até lá, até julgar, vai ficar 30 dias a princípio sem torcedor, como mandante, como visitante, né? Como mandante, como visitante. Questão de grana, né? Apoio do torcedor, é óbvio que isso pesa, né? Assim, é um fator que atrapalha o Vasco, né? Só que, assim, em virtude da atual situação, conjuntura, né? Situação da torcida com o clube, talvez seja até melhor jogar com os portões fechados, tá?
talvez seja até melhor, talvez até consiga algum resultado importante, sem o torcedor que vai ficar pegando no pé, pressionando os jogadores, né? Talvez seja até bom em termos esportivos, mas financeiramente a gente sabe que vai prejudicar, né? Isso aí já compromete algumas receitas. É, aqui sobre, né, os acontecimentos dos últimos dias, né? Com muitos erros, na minha opinião, muitas derrotas. A SAF do Vasco tenta corrigir a rota para salvar a temporada, porque do jeito que está indo, hoje dá para a gente cravar, o Vasco vai ser rebaixado, em virtude de tudo que a gente está vendo, do que o time produz dentro de campo, do planejamento, né? Quando anunciou o Maurício Barbieri, para quem acompanha o podcast, vai se lembrar, eu falei, cara, eu não sei se o Barbieri é um nome certo. Eu fiquei reticente porque eu me baseei muito do que aconteceu no ano passado, o Barbieri no Bragantino. No ano retrasado, o Barbieri fez uma grande temporada com o Bragantino, chegando até na final da Sul-Americana. E aí no ano passado, né, que seria o segundo ano de Barbieri no Bragantino, o que se esperava? Uma evolução. E houve uma decadência, né? Houve uma involução. Falei, cara, o retrospecto não me leva a crer que o Barbieri seja o melhor treinador para esse momento para o Vasco, né? E assim, talvez desse certo, mas até pelo relacionamento com a torcida não deu jogo, né? Enfim, vai tentar corrigir a rota. E aqui a matéria do O Globo, né? Que eu falei, a única matéria, todas as outras do GS, é a única do Globo. Odair e Aguirre interessa. Então a dança das cadeiras dos treinadores, né? Porque tanto o Santos quanto o Atlético Paranaense, por outros motivos, no caso, o Atlético Paranaense, quanto o Vasco, demitiram seus treinadores. O Paulo Turra já foi para o Santos e o Odair pode ir para o Vasco, né? Curiosamente, isso pode acontecer. Eu acho que não é um bom negócio. Eu acho que assim, eu gostaria muito de ver o Odair Helman no Vasco. Mas se a SAF do Vasco contratar o Odair, para mim vai ser uma cagada gigantesca novamente, tá? Porque o Maurício Barbieri foi treinador do Flamengo. Muitos torcedores do Vasco reprovaram isso, ele já chegou no Vasco com um certo índice de rejeição. O Odair Helman foi treinador do Fluminense. O momento é de crise, não é o momento que está todo mundo em paz, tranquilo, que dá para poder chegar. Vai chegar na crise. Fala, pô, treinador do Fluminense. Já vai chegar ali com um certo índice de rejeição por parte do torcedor. Então eu espero. Ah, a SAF tem que ser profissional. Tudo bem, tem que ser profissional e eu concordo com isso. E como eu falei, gostaria até de ver o Odair Helman no Vasco da Gama, porque vai ter talvez um pouquinho mais de material humano melhor, talvez, né, no Vasco. Mas fez um bom trabalho no Internacional e no Fluminense, é importante destacar. No Santos não deu certo, mas não dá para dar certo em todas, né? E ele tinha limitações também ali, com todo respeito, né? Todo respeito ao plantel do Santos a gestão do Santos conseguiu oferecer, né? É muito complicado, a situação tem muito que ser disponibilizado em termos de recursos humanos, né? Agora sim, tem que ser profissional, tem que ir num profissional convicto na ideia do treinador, que aquilo pode agregar, que aquilo pode tirar daquela situação. Legal, eu concordo com tudo isso. Agora, eu acho que você precisa trazer um treinador que não tenha uma relação muito forte, sabe, com outro rival. Você trazer o Oder Helman nesse momento, eu não acho que é bom negócio. Justamente por conta já foi treinador do Fluminense, ele pode chegar com uma certa rejeição, não é momento, né? Eu não acho que assim, o dirigente tem que ouvir o torcedor, mas eu falei assim, é melhor preservar, é nesse sentido que eu digo, tá? Não tem que ouvir torcedor, não tem que ser amador, tem que fazer o que eles acham que é certo esportivamente falando. Agora, assim, é melhor se preservar. Tem outra opção? Se o Aguirre for opção, eu acho melhor o Aguirre. Se de fato for opção, eu acho melhor o Aguirre. Porque aí já vem com um índice de. Além de ser gringo, né? Já é gringo, então o torcedor dá um. Já fica assim, não conheço muito bem, já dá aquela baqueada e chega um pouco mais.
não digo com aprovação, mas chega um pouco mais tranquilo para trabalhar, tá? E o Aguirre a gente sabe como é que é. É um cara mais pragmático. É o que o Vasco da Gama precisa hoje. Não tô querendo falar para, pô, tá na crise, busca um treinador retranqueiro, né? Tem que buscar o resultado e não o bom futebol. No momento atual do Vasco da Gama, não tem, o Vasco não tem que ir em busca de um bom futebol. O Vasco tem que ir em busca pura e simplesmente atrás de resultados. E eu acho que o Gui, se de fato for um nome considerado, é um bom nome. Na minha opinião, é um bom nome, tá? Vamos de Flamengo, se a gente falou de Vasco, a gente pula para um rival. O Flamengo encaminha a contratação do Alan, tá? Atleta do Atlético Mineiro, né? A gente até tinha falado assim, não sabemos a situação. A gente ouvia alguns ruídos da imprensa esportiva. Há quem diga que a saída do Kudê tem a ver com a saída do Alan, né? Que ele é mais um reforço importante que ele ia perder. Não a saída do Kudê, mas o fato dele ter ficado meio pistola, né? E aí depois falou que o Felipão barrou a saída do Alan, o Felipão falou que não tem nada a ver, ele gosta do elenco e se tiver que vender é a opção da diretoria, porque sabe da situação do clube e tudo mais, e aí abriu-se a porta novamente. Mas desde que o meio que foi noticiado que a saída do. Quando saiu o Kudê e falaram que a venda do Alan estava meio que barrada, eles iam dar uma segurada. O Mauro César Pereira, eu acompanho os programas da Jovem Pan, ele falou, cara, não é a notícia que eu tenho. Até onde eu sei, a negociação segue, né? E até onde eu sei, o Atlético precisa vender o atleta. O Atlético precisa vender o jogador. E vem se confirmando, e de fato, aparentemente, chegaram a um acordo, tá? O clube e jogador chegam a um acordo de 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Os clubes, no caso, né? O Atlético Mineiro e o Flamengo, bom reforço. Vamos ver, cara. 8 milhões de euros, quase 41 milhões, tá? Belo valor investido pelo Flamengo por 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, ficam no aguardo da assinatura, vamos ver o andamento. Já que a gente está falando de mercado, vamos pular para Corinthians, porque essa foi uma notícia que deu o que falar, tá? Do, assim, dos negócios do Corinthians, né? Dos negócios do Corinthians. Ontem a gente falou sobre a questão do transfer ban. O Corinthians levou um transfer ban por conta de pendências lá com o empresário do Bozelli, né? E precisa vender para pagar para quitar essas dívidas e eliminar e derrubar o transfer ban. Então o Zenit anuncia as contratações de Duqueiroz e Mantuan. Duqueiroz assina contrato válido por 5 temporadas e o Mantuan fecha vínculo até 2028, tá? Que o Mantuan estava emprestado para o Zenit e aí agora ele foi comprado em definitivo, tá? Embora Duqueiroz chegou em São Petersburgo, aqui tá pessoal feliz, né? Estou muito feliz, muito bacana. Eu queria ver os valores. Tem os valores? Ver se tem os valores. Não, não tem os valores aqui, tá? Não tem os valores aqui, mas já que a gente falou de Duqueiroz e Mantuan, todos esses jogadores, esses dois jogadores envolvidos na negociação, na operação Yuri Alberto, né? Na negociação do Yuri Alberto, tem mais um também, tá? O Pedro tem prioridade de compra e parece que vai entrar no pacote também. O Pedro tinha só prioridade, né? Não tinha, o Zenit não recebeu desconto, não recebeu porcentagem, né? É prioridade na compra do Pedro apenas, tá? E aí, mais um dos nomes aí da que entraram no pacote da negociação do Yuri Alberto, tá? O jogador de 17 anos, vai ter que esperar completar 18 anos, né? Como a gente acompanha bastante do caso do Endrick e tudo mais. Corinthians quitar as dívidas, comprar Rojas. O que o Corinthians vai fazer com o dinheiro da venda do Mantuan? Então aqui, como a gente falou, primeiramente vai ter que quitar as dívidas para eliminar o transfer ban e aí, eliminando o transfer ban, concretizar a compra do Rojas, né? Vamos ver se vai conseguir, quando que vai acontecer, quando que vai receber. Deve estar tudo isso aí na negociação. Espero que tenham programado para receber o dinheiro quanto antes, pelo menos uma parte.
para já dar vazão a esses problemas, já conseguir derrubar o transfer ban e pelo menos já dar um sinal pro Rojas, né? Vamos ver. Soares aqui ironizou a possibilidade de aposentadoria. A gente falou sobre isso ontem, da coletiva do Paulo Calef, o vice de futebol do Grêmio, que ele falou, não houve qualquer comunicação do Soares com o Grêmio em relação à aposentadoria, e o Soares também meio que fez coro a isso. Tá? Vamos procurar aqui. A esposa do uruguaio fez postagens, o Soares em campo fez algumas sinalizações, ele mesmo postou no Twitter com o emoji com o zíper na boca, e aqui o post da esposa dele, né? Me canse las mentiras. Me cansa as mentiras, acho que é isso. Eu diria que é isso. E aqui ele coloca a foto dele, né? Apontando para o joelho, o emoji da risada. Então minimiza, o Soares também minimiza, eles aparentemente não teve nada daquilo lá. Como eu falei, cara, eu acho que a notícia ela não é falsa, não é uma fake news. A notícia foi publicada por muitos veículos grandes de imprensa. E aí, não significa que é a verdade absoluta, mas eu tenho a convicção de que a notícia, a informação foi muito bem apurada, seja por alguém internamente no Grêmio, seja por alguém muito próximo ao Luis Soares. Mas talvez esse intermediário tenha ouvido a informação, tenha interpretado a informação de forma incorreta. Talvez o Soares tenha falado isso num tom de brincadeira, numa resenha, falou, cara, meu joelho tá pegando, acho que eu vou aposentar, hein? Talvez ele tenha brincado com isso, alguém ouviu, falou, opa, que é isso, cara? Levou a sério, e aí falou para algum veículo de imprensa, outros jornalistas foram lá, apuraram, isso foi confirmado por esse intermediário aí, e foi publicado. Então, assim, eu não duvido da veracidade das fontes e da notícia. Agora, como eu disse, às vezes foi uma frase fora de contexto ou mal interpretada, e aí acabou saindo, mas o próprio Soares minimizou o fato. E ele jogou muito tempo, e ele jogou muita bola. Ontem não, anteontem, né? E ele jogou muita bola também, né? E é por isso que eu falei, chamou atenção, porque ele foi sair lá pro meio do segundo tempo. Falei, cara, se ele tá com dor no joelho e tá querendo se aposentar, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma... Por mais que o Renato Gaúcho falou que ele é um fominha e ele quer jogar sempre, ele quer treinar sempre, eu falei, não tem condição, mas se tá doendo ao ponto dele querer aposentar, não tem como ele jogar tão bem e jogar tanto tempo. Sabe que ele é mega talentoso, mas mesmo assim, né? Impressionante, cara. Como eu falei, fico na torcida para que não seja nada demais mesmo, porque é que ele siga tratando o joelho dele. Eu tenho a convicção que deva ser bastante dolorido, deva ser uma coisa que incomoda no seu dia a dia, mas não para jogar em alto nível, aparentemente, né? Apesar de toda a dor, ele convive com isso muito bem e é um cara diferente, né? Ó, cara, ó a movimentação, só dá uma olhada nessa foto aqui. Isso aqui não é coisa de alguém que tá limitado pela dor no joelho, né? É brincadeira, o cara é um monstro, né? O cara é um monstro. Eu espero, desejo muitos anos de futebol ainda pro Luis Soares, porque chegar na cidade e jogar o que ele tá jogando ainda, óbvio que não é um futebol que o permita jogar no mercado europeu, mas ele ainda tem lenha para queimar, viu? Ainda tem uma lenha para queimar. Como de Paulo Turra, o Santos acertou a contratação do Paulo Turra, demitido do Atlético Paranaense após a saída do Felipão, que era um dos dirigentes, se a gente pode dizer assim, né? Do Atlético Paranaense. E o Turra caiu, apesar do grande rendimento, do altíssimo rendimento, a imprensa, os torcedores não gostavam muito do trabalho do Turra, não era assim, não estavam convencidos com o trabalho do Paulo Turra, então meio que aproveitaram essa onda, demitiram o treinador e o Santos anunciou. O Santos eu acho que foi muito. É um treinador iniciante, é importante destacar isso, mas eu acho que o Santos se prendeu muito à questão do rendimento do Paulo Turra, que apesar de não ser um futebol brilhante, ele é pragmático.
Ele é pragmático, ele é resultadista. Quando eu digo pragmático, é o futebol resultadista. E é o que o Santos precisa no momento. O Falcão, aparentemente, ele conversou com o Felipão, e o Felipão falou coisas boas do Paulo Turra e chegou na diretoria do Santos e falou: cara, o meu nome é Paulo Turra. Os dirigentes entraram em contato com o treinador, videoconferência, algumas coisas já foram, gostaram da conversa, e aí, pelo menos é isso que é falado na imprensa esportiva, de setoristas, né? Do Santos, de como foi. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E aí, segue no aguardo. Não sei quando ele vai estrear, mas imagino que ele deve estrear o quanto antes. Ainda a gente não sabe quem que vai ser o treinador do Santos no próximo jogo, se vai ser o Falcão, se já vai ser o Paulo Turra, vai depender muito aí dos trâmites legais, vai depender muito, porque a princípio ia ser o Paulo Roberto Falcão, que ia treinar o Santos, que vai treinar, que iria ou que vai treinar o Santos no próximo jogo, que eu não sei quem é, que eu me esqueci agora quem é, deixa eu ver se tem aqui, não, acho que não tem aqui. Bom, enfim, a princípio vai ser o Falcão, treinador do Santos na próxima partida, mas pode ser o Turra também. Depende do que eu falei, dos trâmites legais, ele chegar a tempo da Baixa Santista para treinar o Santos. E se é que ele vai querer já ficar no banco de reservas do Santos sem conseguir dar treino nenhum, né? Porque o Felipão aceitou e foi no Galo, né? No Atlético Mineiro. Vamos ver se o Turra vai aceitar, vai seguir o mesmo caminho, tá? Aqui sobre Palmeiras, rapidamente, a gente não vai dar tempo de ouvir o Luiz Castro, mas é, sobre o centro de excelência do Palmeiras, algumas inovações da academia do Palmeiras, e eu queria trazer apenas alguns números, tá? Apenas alguns números, porque ajudam o Palmeiras, essas inovações, a economizar milhões, e tem algumas projeções aqui, tá? E tem gráficos importantes para outras equipes se espelharem, de repente, seguirem um caminho parecido. O Palmeiras começou menos lesões e 5,5 milhões de reais economizados. Isso aqui é pouquíssimo dinheiro, né? Pouquíssimo dinheiro. Algumas mudanças começaram, as mudanças do processo começaram em 2015, com a chegada de Alexandre Matos e do próprio Cícero no comando do departamento de futebol. Aqui o número de lesões do Palmeiras desde 2014. 2014, 71 lesões, e o número foi caindo até chegar em 2016, e a partir de 2016 um patamar semelhante, tá? 2023 que teve uma queda importante. Em 2017 teve 20, mas é uma queda importante, 12, né? 12 é uma queda, uma redução bastante importante. Você vê que vai melhorando os processos, vai consolidando, você vai melhorando a estrutura e vai diminuindo. Houve até um certo momento de estabilização, de estabilidade dos números, mas 2023 já caiu bastante, né? Caiu consideravelmente. Então você vê que assim, você diminui o número de lesões e, obviamente, você economiza grana com isso, com essa brincadeira. Número de lesões musculares do Palmeiras desde 2014. E aí vai, 39, 36, 17, 7. E aí aqui tá em 6. Isso aqui são lesões musculares. Câmera hiperbárica, né? Um equipamento aqui que ajuda nesse processo, não sei exatamente. Fica o convite aberto para você entrar aqui, né? Para você entrar aqui na matéria do GE e ler um pouquinho mais. Por que eu trago isso? Um dos motivos para mostrar por que o Palmeiras ele é tão forte. Ele vive um momento tão diferente. Não é só pelo que o time faz dentro de campo, é fora de campo também. Você vê o tamanho da estrutura que é construída, de processos que são consolidados e instaurados para você melhorar a performance dos atletas, diminuir o número de lesão e, consequentemente, você economiza grana, né? Você economiza grana, você não fica, né, faz cirurgia com o jogador, aí o jogador tem que se tratar, fisioterapia, todos os processos até ele voltar para o campo. Esse tempo que o atleta não joga, isso é perda de dinheiro para o clube, porque o clube investiu muita grana para o jogador estar lá. Então, todo esse tempo que o atleta não está em atividade, é óbvio que assim, ele é um ativo do clube, mas ele não está dando retorno esportivo. Isso é perda de grana. Então, quanto menos jogadores do departamento médico, menos você está perdendo dinheiro. Na teoria e na prática, né? Você tá perdendo, menos você está perdendo dinheiro. E para finalizar aqui sobre Fluminense, notícia sobre o Marcelo, tá?
sem atuar há 38 dias, Marcelo deve voltar a jogar pelo Fluminense em meio a questionamentos internos, né? Pelo que apura a reportagem, por Davi Barros, Gustavo Garcia e Thiago Lima, do GE, algumas, cara, assim, algumas, não digo atitudes, mas o jeito, né, do Marcelo de algumas coisas parece causar um incômodo. Não é que isso causa um desgosto, causa um incômodo, né? Porque é diferente, gente. É diferente. Eu já vou falar sobre, eu vou trazer algumas coisas que meio que podem estar incomodando algumas pessoas, jogadores ou profissionais dentro do Fluminense, né? Ele tem o fisioterapeuta pessoal, isso foi acordado, ou seja, se foi acordado, cara, isso devia ter sido muito bem alinhado internamente com outros jogadores, comissão técnica e outros profissionais. Ó, o Marcelo tá vindo aí, só que ele vai trazer um cara que trabalha com ele há muito tempo da Europa. Tá? É um cara que já conhece o Marcelo, sabe do que ele precisa. Então ele vai vir junto e ele vai se tratar com esse profissional. Então, só para deixar claro, para não gerar nenhum desconforto, nenhum incômodo. Talvez deva ter faltado isso por parte da gestão do Fluminense, tá? E aqui meio que popstar, né? Ele foi denominado meio que um popstar porque ele não tem problemas com funcionários, mas ele é visto como um jogador que prefere ficar na dele, sem interagir tanto, principalmente nos eventos realizados pelo elenco fora do clube. Diferentes pessoas utilizaram o termo popstar para se referir ao atleta, tá? E aí teve uma comemoração atrasada com familiares pelo Dia dos Namorados, o lateral não compareceu. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, velho. O Marcelo viveu muitos anos na Europa, né? Viveu muitíssimos anos na Europa. Esse comportamento do Marcelo, de ser mais na dele, de ter o profissional dele, um fisioterapeuta pessoal, é muito coisa de um atleta de alto nível europeu, dos maiores mercados europeus. É um cara caseiro, ele fica na dele, ele fica com a família dele. Essa questão talvez de concentração seja algo que para ele também não é muito comum, é algo diferente. Tá? Então, assim, o Marcelo ele viveu muitos anos na Europa e ele tem um perfil europeu, assim, em algumas coisas, eu imagino que ele tenha um perfil de um atleta europeu mesmo, né? Vou lá, trabalho, vou embora, vou me cuidar, vou me alimentar bem, tenho o meu profissional para isso. Ah, eventos fora do clube, poxa, cara, eu prefiro ficar com a minha família, sabe? E eu imagino que muitos atletas europeus sejam assim também. Então eu não vejo nada demais. Como eu disse, se isso gera incômodo, aí eu acho que faltou um. Acho que falta sensibilidade das pessoas, né? De falar, pô, é um cara na dele, velho. É um cara na dele. Usar esse termo aqui pra mim não é legal. É um cara na dele, né, que prefere ficar com a família dele. Eu não vejo nada demais. E a questão do fisioterapeuta, se causou um desconforto, eu falei, tudo isso talvez seja uma falta de comunicação da gestão do clube com os outros profissionais do clube. Fala, gente, tá vindo o Marcelo, ele tem tantos e tantos anos da Europa, ele é um cara com um perfil diferente, ele, na personalidade, no dia a dia, dentro de campo, ele pode parecer como qualquer um brasileiro, mas no dia a dia, na forma dele levar a vida dele, já é um cara diferente, ele pode ter mudado muito. Então acho que faltou esse alinhamento também. Pô, ele tá trazendo um profissional que trabalha com ele, é um fisioterapeuta pessoal e tudo mais. Então eu não vejo nada demais, né? Assim, causa um certo desconforto, mas eu acho que isso não vai atrapalhar em nada, né? Não vai atrapalhar absolutamente nada. Como eu disse, talvez falta uma sensibilidade até das próprias pessoas, de respeitar o jeito que o Marcelo leva a vida hoje, né? Ele, como eu falei, prefere ficar na dele. E tem muita gente que é assim também. Tem muita gente. É óbvio que assim, às vezes você pensa, pô, mas isso é uma coisa que fortalece, né? O espírito de equipe dos jogadores, porque tem um companheirismo muito forte. Na própria apresentação do Marcelo, por exemplo, foram vários jogadores importantes lá na apresentação do Marcelo. O Cano estava lá, o Ganso, por exemplo, e tantos outros que participaram da festa. Isso mostra assim, que é um grupo muito próximo, né? É um grupo muito próximo. Não parecia ser até os caras na resenha, não parecia ser um negócio forçado, sabe? Os caras estão atuando. Não, um negócio real mesmo. Assim, os caras são muito próximos, mas o Marcelo ele tem o jeito de levar a vida dele, né?
E eu acho que todo mundo tem que se respeitar por isso. Falar, pô, podia participar, mas, cara, a vida é o jeito que ele leva a vida, né? É o jeito que ele leva a vida, ele fica mais na dele, é um cara muito profissional. Se dever profissionalismo, aí sim. Enquanto não tá devendo profissionalismo, eu acho que não tem nada demais, né? Tem nada demais. Foi a coisa dos outros também para, pô, existem pessoas e pessoas, né? E cada um reage de um jeito, né? Cada um se comporta de um jeito, leva a vida de um jeito, tá? É isso, gente. Só para finalizar, pô, já que eu fiz a chamada do Luiz Castro, vamos ouvir, né? Pelo menos uma pergunta. A coletiva é muito rápida do Luiz Castro aqui. Então vamos embora, tá? Botafogo TV, fazendo convite para você se inscrever no canal, curte o vídeo se curtir, se gostar, mas curte de qualquer jeito, porque ajuda, né, a, a, a propagar, né, a difundir o vídeo, as palavras de Luiz Castro. Vamos embora aqui então, vai. Fala um pouquinho dessa importância do resultado do Botafogo, uma vitória fora de casa, e uma rodada que o principal hoje, né, concorrente, perdeu ontem para o Bahia. Hoje o Botafogo abre 5 pontos, e também tem a questão da marca do Tininho Soares, um gol importante, o 20º gol dele na temporada, e no momento que a gente entrevistou ele na descida do gramado, ele falou que o jogo de hoje foi o mais difícil que o Botafogo já enfrentou no campeonato. Queria que você comentasse também sobre isso. Vamos falar sobre aquilo que disse no início, sobre a importância do jogo de hoje. O jogo de hoje foi muito importante porque nós vivemos cada jogo como se fosse o último das nossas vidas. Porquê? Porque nós pensamos muito no hoje, nós não pensamos no amanhã, nós não pensamos no passado. O que nós podemos fazer é pelo hoje, pelo presente. Isso que ele falou já meio que deixou um recado aí, né? Uma mensagenzinha subliminar. A gente pensa no hoje, a gente não pensa no amanhã, né? Então, se vier me perguntar para onde que eu vou estar amanhã, não me perguntem. Eu tô pensando no hoje, pelo menos nesse momento da coletiva, tá? Nós estivemos a pensar aquilo que vai acontecer daqui a alguns dias, nós criamos um conjunto de ansiedades dentro de nós, de projeção do futuro, que pode não se concretizar em nada. Portanto, essa ansiedade é uma coisa que nós não transportamos connosco. Nós direcionamos todas as nossas forças para o momento. E essas forças para o momento foram fundamentais porque apanhámos uma equipa pela frente que já sabíamos que íamos apanhar, com grande volume ofensivo e virada para a frente. E nós, por isso, tivemos as nossas cautelas na primeira parte. E por isso quisemos arriscar mais numa fase do jogo onde a equipa adversária estivesse mais desgastada, onde nós pudéssemos introduzir jogadores que não têm jogado tanto na posição, como é o caso do Sauer, que poderia aproveitar espaços numa equipa que poderia ela já se desorganizar aqui ou ali, e nós aproveitámos esses espaços. E então foi isso, a equipa dedicou-se por completo ao hoje, ao presente, e foi realmente o jogo em que nós tivemos que sofrer ao longo do jogo. Tivemos que sofrer muito, quando é que sofrer, tivemos que nos entregar por completo ao jogo, tivemos que guardar bem a nossa baliza. E foi com esse espírito com que nós fizemos o jogo, melhor na segunda parte em termos daquilo que foi a redução de espaços, conquista de espaços, a primeira parte não o conseguimos, mas a partir do momento que fizemos 1-0, naturalmente o Cuiabá cresceu em cima de uma equipa como a nossa que estava já muito virada para o ataque e com poucos jogadores de características defensivas em determinadas zonas do campo. Boa noite, Luiz. Jonatas, do GE. Globo. Em termos de volume de jogo, até aproveitando a pergunta do Derek, o Cuiabá hoje apresentou muito volume, você até citou isso na sua resposta agora. Botafogo um pouco mais incisivo, então tentava aproveitar as poucas chances que criava. Essa é a cara desse Botafogo, líder hoje do Brasileirão, que abriu vantagem de chegar, não tanto ao ataque, mas quando chega consegue definir, dessa forma conseguiu pênalti, um lance de velocidade, que o Walter acabou cometendo a infração. Então essa é a cara desse Botafogo, líder do Brasileirão? Eu gostava de lhe fazer a pergunta assim, eu gostava de ouvir a sua opinião, porque o que eu tenho ouvido ao longo da época é que o Botafogo se ajusta àquilo que é o presente, em função daquilo que é o adversário, e tenta também pôr o seu jogo. O Botafogo, nas outras jogos que ficaram para trás recentemente, foi um Botafogo mais dominador daquilo que foi hoje. Portanto, a cara do Botafogo no jogo passado foi diferente da cara de hoje, e no próximo jogo será uma cara diferente. As equipas como a nossa, que é uma equipa que está claramente a construir-se, está claramente a perceber como é que deve estar quando se anda nos primeiros lugares, é uma equipa que está um pouco também sujeita às estratégias que nós colocamos em campo. E hoje a estratégia em campo não tinha nada a ver com a estratégia do último jogo em casa. Portanto, vai ser assim o Botafogo, é uma equipa que se ajusta em função daquilo que também é o adversário e em função daquilo que são as nossas ideias. E, portanto, uns dias têm uma cara, outros dias têm outra cara. Tem a cara daquilo que o jogo nos pede e nos exige. Essa resposta, eu vou fechar com essa resposta, porque vou falar bastante sobre isso agora. Porque é uma coisa que me deixa muito curioso em relação ao que vai ser o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. São duas equipes que se modulam em função do adversário.
Esse é ponto 1. São duas equipes que jogam hoje na sua casa no gramado sintético. Ou seja, o Palmeiras, se for lá no Newton Santos, vai jogar num gramado sintético. O Botafogo vai para o vai jogar no gramado sintético. Jogando em sua residência, são duas equipes com mais velocidade, com mais volume ofensivo. Por quê? Porque se aproveitam do gramado, se aproveitam desse gramado artificial que dá mais velocidade, que confere mais velocidade, também por ter a casa dos caras, né? Então eles estão, por terem essa adaptação ao gramado sintético, eles conseguem propor um jogo de mais velocidade, de mais transição, às vezes de mais imposição, de mais toque de bola, de muita velocidade e serem mais agressivos. Fora de casa, muda um pouco o perfil ou outro em virtude do adversário. Então eu estou bastante curioso, porque são duas equipes que têm hoje esse perfil mesmo, de se modular e de mudar o jogo de acordo com o adversário. Como é que eles vão entrar em campo? Porque as duas equipes têm essa proposta. Aí o Abel vai olhar para o Luiz Castro vai olhar para o Abel, como é que ele vai jogar hoje, né? Como é que ele vai jogar hoje? E o gramado, que é sintético, que é veloz, será que a gente sai na frente, tenta propor o jogo primeiro? Será que não? Será que a gente aposta numa transição? Então vai ser o jogo das estratégias, esse jogo contra o Palmeiras. Eu estou bastante curioso para ver como é que vai ser, bastante ansioso também, porque volto a repetir, duas equipes que jogam em função do adversário, da proposta de jogo do adversário, eles se modulam. O Palmeiras hoje tenta ser mais propositivo, mas quando isso começa a não dar certo, o Abel já começa a mexer com os jogadores, mesmo dentro de campo, né? Muda o posicionamento de um, de outro, e ele muda o jeito do Palmeiras jogar em virtude do que o adversário está fazendo. Então, se o Luiz Castro, de repente, entra no jogo para apostar numa transição, ser mais conservador e apostar numa transição, e o Palmeiras estiver com dificuldade para quebrar essas linhas, o Abel vai mexer no jogo e vai tentar manter o Palmeiras jogando com um certo volume ofensivo, porque ao lado do seu torcedor, né, ainda mais o estádio do Allianz Parque, que o som ecoa, fica um barulho muito alto, né, muito elevado, jogadores ficam pilhados nessa vibe, né, nessa balada do torcedor. Então vamos ver, cara, vai ser bem interessante de acompanhar essa partida. Duas equipes que hoje são muito. Hoje eu acho que o Botafogo está num nível, pelo menos de regularidade acima do Palmeiras. Eu acho que o Botafogo tá, porque regularidade no sentido de não dos resultados, porque se a gente falar em resultado, o Palmeiras é mais regular, porque só perdeu um jogo. Apesar do Botafogo estar em primeiro. O Botafogo está em primeiro porque só ganhou, exaltar o ganhou, porque ganhou muito mais, obviamente, só ganhou ou perdeu. O Palmeiras ganhou, perdeu e empatou. Perdeu um, Palmeiras. O Botafogo acho que perdeu dois, né? Então, na teoria, o Palmeiras é o mais regular em termos de resultados. Mas dentro do campo, eu acho que o Botafogo é mais regular. Defensivamente, sofre menos que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras esse ano, ele tá sofrendo muito. Tá proporcionando aos seus adversários muitos arremates a gol. Muitos erros individuais, às vezes em saída de bola, às vezes em quebrar uma linha de passe. O Palmeiras tem essa dificuldade ainda, mas é um time muito mais agressivo, é um time muito mais ofensivo, é um time que chuta muito mais ao gol. Tá? Então é uma partida, como eu disse, muito interessante, cara. Assim, ela vai ser muito bacana de acompanhar. Eu acredito que vai ser um grande jogo e eu espero que isso se concretize. Tá? Essa resposta do Luiz Castro, como eu falei, mostra que ele e o Abel, eles estão seguindo um caminho muito semelhante, né? Estão seguindo muito semelhante. Eles estão muito bem consolidados, o elenco conhece bem, vivem um bom momento, jogadores confiam no treinador, o treinador confia nos jogadores e jogam em função do adversário. O seu estádio, a sua casa tem o gramado sintético. Então, cara, assim, muitas peculiaridades e eu espero que seja um grande jogo, tá? Que venha a se confirmar um grande jogo. O Botafogo, independentemente do resultado, vai seguir líder da competição. Então, eu acho que o objetivo do Luiz Castro deva ser, a princípio, né? Não vamos perder para diminuir o resultado, né? A princípio, sim, óbvio que ele não vai falar isso para todo mundo, a gente vai lá para empatar, não é isso, mas, cara, a preleção deve ser, cara,
Se a gente não perder, a gente mantém essa distância de pontuação, 5 pontos, que é muito bom, né? Que é muito bom. Então deve ir com uma... Eu imagino, tá? O que vai ser o jogo, vai deixar o Palmeiras atacar um pouco mais e apostar numa transição. Até porque como o gramado é sintético, é muito veloz, o Botafogo sabe jogar dessa forma e deve, até sabendo das dificuldades, das fragilidades do Palmeiras defensivamente, eu imagino que é essa a estratégia de jogo do Luiz Castro e o Abel certamente deve desconfiar disso. Vamos ver o que vai ser esse jogo, porque promete, tá? Promete ser um grande jogo, é imperdível. Vou encerrar o podcast de hoje. Vamos rapidamente só para a agenda do dia, né? Peraí, não deixei aberta a agenda do dia, peço perdão aí, galera. Vamos. Site do GE, mais uma vez o site do GE. Tá aqui, né? Os jogos de sábado. Então a gente já vai ter jogos importantes aqui, tá? O Atlético Paranaense ainda sem treinador. Corinthians. Cara, consolidar, né? Essa é a palavra, para consolidar o resultado do final do meio de semana contra o Santos, né? Mais uma, se de repente consegue não perder, já meio que dá a tranquilidade segue. A tranquilidade continua, mas é difícil, né? O jogo na arena agora não é mais Arena da Baixada, é Liga Telecom, é isso? Só pra gente falar o nome correto, é Liga Arena, né? O comprador é a Liga Telecom, o nome é Liga Arena. Eu gosto de falar o nome da arena correto, porque tem muita gente que fala, a Arena do Palmeiras. Não é a Arena do Palmeiras, gente, é Allianz Parque. O cara pagou para pôr o nome, então vamos falar o nome correto, né? Tem que falar o nome correto. Neoquímica Arena, é o nome da arena hoje, não é Arena Corinthians mais. O nome da arena é Neoquímica Arena. O cara tá pagando por isso, né? Justamente por isso que ele tá pagando. Por isso que eu gosto de falar, eu fico meio, peço perdão, eu fico meio puto quando os caras não falam, né? Ah, mas vai fazer marketing. Não, não é marketing. Os caras pagaram para ter um nome. Então tem nome. A Arena tem nome. É Liga Arena, tá? O jogo vai ser na Liga Arena. Então a gente sabe como é que é. Vai ser um caldeirão difícil. Jogo lá para qualquer um, né? Para qualquer um. Fluminense aqui tentando sair dessa fase de oscilação. Vamos ver se consegue praticar um grande futebol. Voltar a encontrar os caminhos, pelo menos, para praticar um grande futebol. Fortaleza e Atlético Mineiro, Fortaleza que o Marinho já está em Fortaleza, aliás, não sei quando ele estreia. Cruzeiro e São Paulo, jogo importante para as duas equipes, né? Para se manter ali numa situação legal, ambos para consolidar o seu trabalho. Cruzeiro que já começa a viver uma certa irregularidade e o São Paulo em busca também de consolidar o resultado do meio de semana, assim como o Corinthians, né? Obviamente ambas as equipes em momentos muito distintos, mas o São Paulo em busca de consolidar, de voltar a ter uma sequência pelo menos invicta, né? Que teve algumas derrotas aí antes da parada da data FIFA e agora o torcedor fica nessa expectativa de meio que consolidar, né? Uma sequência de bons resultados, tá? É isso, gente. Encerro por hoje. Tô falando muito tal hoje. Eu peço perdão, galera. Peço perdão porque quando você inventa quando a gíria pega, é difícil de tirar o vício, tá? Aí, ó, já foi o tá de novo. É difícil de tirar o vício. Caraca, complicado. Passei muito tempo, o objetivo era meia hora de podcast, estamos chegando a quase 50, então vou encerrar. Muito obrigado. Acompanhar os jogos aí do sábado e amanhã a gente está de volta para falar sobre a rodada. Um forte abraço, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau.